Olá, turma. Vamos dar continuidade ao nosso assunto que paramos aqui na aula de ontem, tá? Ficou faltando falar sobre os tipos de especiação que existem, tá? Eu mandei lá no grupo, na aula de ontem, tá? Os grupos, tá? Para a formação lá, para apresentar o seminário sobre os biomas, tá? Então, vocês vão explicar essa parte dos biomas. O que eu quero que vocês expliquem? Eu quero que vocês expliquem, né, as características gerais do bioma, a fauna e flora e principalmente os aspectos relacionados à questão ambiental, né, a questão de desmatamento e a questão também financeira. O que esses biomas trazem, né, para o nosso país em desenvolvimento sustentável, em desenvolvimento financeiro, né? O cerrado, o agropop, o agrotec, né? O que há de benefício com a exploração e também prejuízo, tá? Então, eu quero que você explique no valor, né, socioeconômico, no valor, né, de dinheiro e também a questão de desmatamento, que prejuízo vem trazendo para esses biomas, tá? Então, é isso que eu quero que vocês falem no seminário, tá? O seminário será na semana que vem, através da Zoom, onde vocês irão explicar o conteúdo de vocês. Tá? Vocês compartilham os slides, você já deve ter apresentado com outro professor, e começam a explicação, beleza? Então vamos lá, continuar nosso assunto sobre especiação. Turma, processo de especiação, né? Como é que vai surgir essas novas espécies a partir de um ancestral comum? Como é que ocorre, como é que há essa formação? Na especiação, eu tenho dois tipos. Eu tenho a especiação alopátrica, tá? Como eu falei para vocês, é o que o Enem gosta e ele cobrou, tá? No Enem 2020. E eu tenho a especiação simpátrica, tá? Qual é a diferença, professor, de uma para outra? É que a especiação alopátrica, as espécies vão se separar. Na simpátrica vai ocorrer lá dentro mesmo, né? Na parapátrica também, só que vai ter uma diferença de nichos ecológicos. Na alopátrica tem que ter aquele isolamento, as espécies têm que ficar isoladas. Na simpátrica, parapátrica e outros, geralmente lá vai estar no mesmo habitat, mas nichos ecológicos diferentes, hábitos lá desenvolvidos diferentes, e eles vão preferir cruzar somente com aqueles que têm o seu mesmo hábito. Então vamos ver cada um tipo de especiação. A especiação alopátrica também é chamada de especiação geográfica, porque vai ter uma barreira geográfica. Pode ser um rio, né, um lago, uma cadeia montanhosa, né, ou a separação desses continentes, como aconteceu lá no Pangeia, fazendo com que diversificasse e surgisse várias espécies diferentes. Tá? Então, a especiação alopátrica ou geográfica ela é resultante, né, quando uma população é dividida. Tá? Então, tem que ter essa divisão dessa espécie. Por uma barreira geográfica, pode ser um lago, tá? Pode ser uma ilha que se separou lá, surgindo, né, novas ilhas, tá? Pode ser uma montanha, mas as espécies elas têm que se separar geograficamente, elas têm que ficar isoladas uma da outra por essa barreira. E acredita-se que seja a forma predominante, né, da especiação para a maioria dos organismos, que acontece dessa forma. Eles acabam se isolando, tá, geograficamente e começa o processo de diversificação, tá, das espécies, elas ficando totalmente diferentes. Tá? E aqui, ó, como é que ocorre essa especiação? O processo de especiação pode ser desencadeado a partir, primeiro, o que ocorre aqui na especiação alopátrica geográfica? Primeiro, você tem que ter, primeiro, você tem que isolar as espécies geograficamente, tá? Vocês a isolam geograficamente, como você vê aqui, ó. Separação geográfica de dois grupos populacionais, né, de uma espécie ancestral. Então, existia, fazendo com que tivesse, né, a espécie A, tá? Aqui, tá? Era a espécie A. E com o tempo você fez com que, diversificasse, né, a espécie A e a espécie B. E depois o que você precisa? O isolamento geográfico. Esse isolamento geográfico, o que ele vai ocasionar? A diversidade, né? A diversificação gênica. Vai começar a mudar as características dessas espécies. Elas vão começar a mudar. Mas, professor, se for um isolamento prévio, um isolamento rápido, as espécies vão mudar? Não. Elas podem retornar, elas podem se encontrar e vai continuar cruzando. Agora, o problema é quando tem isolamento geográfico e tem o isolamento aqui, reprodutivo.
esse isolamento reprodutivo ele interrompe o fluxo gênico. Como assim, professor, o fluxo gênico? Ele vai interromper o fluxo de cruzamento entre essas espécies. Aqui, quando não tinha essa barreira aqui, ó, tá? Quando não tinha essa barreira, essas espécies elas cruzavam entre elas normalmente. Então mantinha-se, né, o fluxo gênico. Como surgiu a barreira, o que aconteceu? Elas ficaram separadas, começou a interromper o fluxo gênico, fazendo com que elas ficassem, ó, isoladas reprodutivamente. Então, para que ocorra, tá, definitivamente o surgimento de uma nova espécie, processo de especiação, essa espécie precisa passar pelo isolamento reprodutivo. A espécie A aqui só vai reproduzir com a espécie A e a espécie B só vai reproduzir somente com ela. Então, acabou esse fluxo gênico. Não vai ter mais essa mistura entre essas espécies. Tá? É assim que ocorre. Então, primeiro, você tem que ter isolamento geográfico. Depois, você tem que ter isolamento reprodutivo. O que foi que o Enem perguntou? A questão do Enem lá, ele falou, né, que tinha uma ilha aqui. Essa ilha foi separada pelo isolamento, né, geográfico, fazendo com que surgisse duas novas espécies, né? Você tinha a espécie aqui, por exemplo, A, aí você tinha uma espécie B, né? Na verdade, ele colocou momento A, momento B, momento C, momento D. Aí, com o tempo, essas espécies elas vieram a se encontrar. Aí, o que o Enem perguntou? O que fez, né, que essas espécies não conseguissem mais cruzar, interromper o fluxo gênico? Por que essas espécies ficaram diferentes? O Enem, ele sabe, tá? Ele sabe que ele vai fazer isso estrategicamente, porque quando você estuda especiação, você só pensa em isolamento geográfico. Tem que isolar as espécies, tem que isolar as espécies. Para o Enem não deixar tão fácil, né, ele não colocou isolamento geográfico. Ele pediu isolamento, ó, reprodutivo. Ele queria saber aquilo que definitivamente fazia com que ocorresse a especiação, que é o isolamento reprodutivo. As espécies precisam se isolar reprodutivamente. Uma só cruza com uma e a outra só cruza com a outra, fazendo com que haja essa grande diversidade, tá? Essa diferenciação dessas espécies. E o que ele colocou na letra A? Na letra A e na letra B, isolamento geográfico nas duas. Quem já viu, quem é UPA, já estudou especiação, foi direto. Na letra A. Mas tanto é que eu passei revisão, eu falei, ó, turma, o isolamento, a especiação ela vai ocorrer pelo processo geográfico, a separação. A maioria das questões, se você fosse revisar, é isolamento geográfico ou especiação alopátrica. É isso tudo que cai. Só que o Enem mudou. Ele não pediu isolamento geográfico, ele não quis como resposta. Ele queria isolamento reprodutivo, porque é quando vai fazer com que haja a diferença entre as espécies. Tá? Então, ó, primeiro, você tem a especiação, né? O início da especiação, fazendo com que tenha um isolamento geográfico, separando essas espécies. Elas precisam cruzar entre si, tá? Cruzar entre si, e os novos descendentes vão mudando, né? Eles vão ter características diferentes. Eles estão cruzando só entre eles. E com o tempo eles vão estar isolados reprodutivamente. Foi o que a gente viu aqui, ó, nesta imagem. Ó. Primeiro, isolamento geográfico. A pressão, né, do ambiente, porque vai ser um ambiente novo. A disponibilidade de recursos pode ser escasso ou não. Tá? Pressões, de novo, diferentes. Né? E no final, ó, isolamento reprodutivo das espécies, fazendo, ó, com que elas fiquem totalmente diferentes lá da espécie A que os deu origem. Olha a diferença que fez com que surgisse, tá, essas espécies. Continuando aqui, ó, o efeito gargalo de garrafa, ou também chamado efeito fundador. Essa parte que também pode cair no Enem. Já veio, tá, praticamente todo ano, as Olimpíadas de Biologia coloca. Esse ano não teve, né, por causa da pandemia, mas geralmente quando tem, ele veio com o efeito fundador, né, o efeito gargalo de garrafa. O que o efeito gargalo de garrafa quer falar? Quando populações, né, ela ocorre, o gargalo de garrafa, né, populacionais, ocorre quando poucos indivíduos sobrevivem a um evento aleatório, fazendo com que haja, né, mudança na sua frequência alélica, né, nas suas características dos seus genes. Então, como é exemplo aqui, efeito gargalo de garrafa, nem todos vão sobreviver. Então, houve uma mudança no ambiente, uma pressão seletiva que fez com que as espécies que hoje sobreviveram sejam diferentes daquelas que deram a sua origem. Olha, população original apresenta frequências
aproximadamente iguais, né, dos alelos azuis e brancos. Então você tem aqui uma população característica alelos diferentes. Um evento ao acaso ocasiona mudança ambiental, reduz, né, acentuadamente o tamanho da população. Então diminuiu, ficou bem pequena essa população. Os indivíduos sobreviventes têm frequências alélicas diferentes da população original, porque ele mostra aqui, ó, são frequências aproximadamente iguais. Como teve esse efeito de gargalo de garrafa, como diminuiu essa população, né, aqueles que conseguiram sobreviver são totalmente diferentes lá daquelas suas espécies. Tem essa parte do efeito fundador, o efeito gargalo de garrafa, por exemplo, lá na Ilha de Páscoa. Tá? Vou ver se eu percurso esse vídeo mostra. Não, na verdade ele é grande, ele é quase 2 horas, é um documentário. Tá? É bem interessante lá que ele fala o que aconteceu na Ilha de Páscoa, porque aquela ilha foi abandonada por aquela população. O que aconteceu lá? Continuando, ó, e a segunda observação, né, também aqui em relação ao efeito fundador. O efeito fundador ele acontece, ó, quando alguns poucos indivíduos pioneiros, né, que são aqueles primeiros, a chegarem num local eles vão colonizar, tá? Uma nova região. A população residente não apresentará todos os alelos presentes na população de onde partiram os pioneiros, mas apenas daqueles que foram carregados, aqueles que foram para lá. Vamos supor aqui, ó, tá aí na sala do terceiro ano, vamos supor na sala do terceiro ano, todos os alunos. Aí algum evento aconteceu e algumas espécies da sala do terceiro ano migraram. Vamos supor lá, Malché e David migraram. Então, ó, o Malché e o David migraram, eles trouxeram só os genes dele, não de todo mundo, porque tinha alguns diferentes lá, entendeu? Então eles levaram. Então essa população, onde ela chegar, ela vai ser diferente daquela que deu origem. Olha um exemplo aqui, ó. O que ocorre aqui com uma população grande com uma população pequena? Como é que vai se manter ou fazer surgir uma nova ou quando vai deixar de existir? Ó. Pensa aqui, uma população grande, né? Onde você tem 15 mil indivíduos, sendo 12 mil indivíduos, né, pertencentes a A e 3 mil indivíduos, né, pertencentes a B. O que vai ocorrer aqui? Ó? Se por acaso 15 indivíduos B deixarem de se reproduzir, a geração seguinte terá praticamente o mesmo patrimônio genético. Por quê? Ó? Na B tem 3 mil. Apenas 15 pararam, mas lá continua, né? Os outros restos lá, os 2.985, vão continuar. Então não vai ter um efeito, não vai perder. O efeito fundador em população grande, ele não vai danificar. É isso que o Enem pergunta. Ele vai querer perguntar numa população pequena. O que vai acontecer se deixar de reproduzir? Olha aqui voltando então. Ó. Se caso 15 indivíduos deixarem de se reproduzir, a geração seguinte terá praticamente o mesmo patrimônio genético. Total de indivíduos, 14.985. Você ainda continuou com 12 mil do A, mas você teve a redução de 15 aqui na população B, ó, aonde 15 deixaram de reproduzir, mas como tinha 3 mil, essa população é grande, não vai fazer efeito, tá? Eles não vão sentir, porque ainda tem muita população. Agora, o efeito fundador ele pega aqui, ó, quando é uma população pequena. Eu tenho 150 indivíduos, tá? Aonde 130 são pertencentes a A e 15 são pertencentes a B, ó. Agora, se por acaso 15 indivíduos B deixarem de se reproduzir, haverá, né, alteração no patrimônio genético. Total, né, 135 indivíduos são de A e 0 de B. Então, essa população que chegar aí, ela vai ser diferente daquela que deu origem, porque era uma população pequena. Essa população pequena, alguns pararam de reproduzir. Como pararam de reproduzir, vão sofrer o efeito. Com o tempo, eles deixarão de existir, só permanecerá aquela que tiver um pouquinho maior. Tá? Professor, e se essa população de indivíduos A e indivíduos B continuarem sobrevivendo? Eles vão se reproduzir, gerando novos descendentes, e vai, pessoal. Vai só aumentando. Claro que vai tendo essa grande diferença, porque você vai ter mais dessa população e menos da outra. Mas você vai ter uma variabilidade lá de gente. Diferentemente, se for essa pequena população e alguns desses indivíduos morrerem, com o tempo eles vão deixar de existir e só vai sobreviver de um, tá? Então, ó, o efeito fundador, quando indivíduos pioneiros vão colonizar uma nova região e a população que resultar, né, que sobreviver lá, não vai apresentar todos os alelos. Também é parecido aqui, ó, com o efeito, né, fundador, a deriva genética. Já diz, a deriva, né, tá se perdendo, está diminuindo com o tempo, tá? Então, no efeito gargalo de garrafa, o efeito fundador, essa população vai diminuir porque passaram por uma pressão seletiva
onde teve, né, morte de vários indivíduos e uma pequena quantidade sobreviveram. E aqui está a parte da evolução divergente ou irradiação adaptativa, foi aquilo que eu falei para vocês lá, da irradiação adaptativa. São espécies semelhantes, mas elas estão diversificando ao longo do tempo, porque o que aconteceu? Elas estão em um novo nicho ecológico, elas estão em habitat diferentes, são mamíferos, mas tem mamíferos no ambiente terrestre, no ambiente aquático, tem aqueles que voam, tá? Por quê? Ó? O que vai ter aqui? Ó? População inicial. Por que essa população inicial ela pode mudar? Por que ela vai sofrer variações ao longo do tempo? Porque você vai ter, ó, um dos processos fundamentais, tá, no controle de uma população, a migração. Por exemplo, uma população migra para um manguezal, outra migra para uma floresta, né? Outra migra para um deserto. Pressões seletivas diferentes e outros fatores evolutivos atuando, ó, sobre a variabilidade genética. O que vai acontecer? Como você tinha um indivíduo, era uma população inicial igual, como elas migraram para locais diferentes, você vai ter espécies diferentes. Porque o que aconteceu aqui? Ó? Isolamento reprodutivo. Porque elas estão em biomas, em locais diferentes. No mangue, deserto, floresta. Então, aquela que está na floresta só vai se reproduzir com aquele que está na floresta. Aquele que está no deserto, somente com aquele que está no deserto. E aquele que está no mangue, somente aí que está com o mangue. O que vai acontecer aqui? Ó? Surgimento, né, de novas espécies. Entendeu? Fazendo com que haja esse surgimento dessas novas espécies e também fazendo com que exista, né, órgãos homólogos, né, mesma origem embrionária, mas podendo exercer ou não a mesma função, porque eles estão em ambientes diferentes. Estão totalmente num local, num nicho ecológico, num habitat diferente, fazendo com que surjam, né, esses órgãos análogos, homólogos, desculpa, fazendo com que surjam, né, funções diferentes nesse organismo. Um vai para o ambiente aquático, o outro na terra. Um vai desenvolver nadadeira, tem o mesmo tipo de osso, mas um vai nadar e o outro vai correr. Tá? E a especiação simpátrica corresponde à divisão de um conjunto gênico, né, quando os mesmos membros, né, da espécie filha não estão separados geograficamente da espécie mãe. Só que o que acontece aqui, turma? Como eles não estão separados da espécie mãe, tá? O que vai ocorrer aqui? Ó? Eles estão no mesmo local. Eles vão estar no mesmo local. Só que vai ter uma alteração cromossômica. Né? O normal quando tem um organismo diploide, na meiose, né, é você ter a separação dos gametas corretamente. Só que quando ocorre aqui, ó, num indivíduo, né, poliploide, ele vai ter o dobro, vai modificar, ele vai ter duplicação. Olha qual é o normal. Normal você ter somente esses gametas aqui, ó. Tá? Somente esses gametas haploides para que ocorra a variabilidade de junção, né, desses gametas, fazendo com que haja variabilidade de surgimento de uma nova espécie. Só que o que acontece aqui, ó, nos cromossomos aqui, ó, ele vai duplicar ó, em ambos, tá? Passando mais, ó, tá? Célula poliploide de uma nova espécie, ela vai conter uma quantidade a mais de cromossomos. Um exemplo aqui, tá? Por exemplo, eu quero falar para você da parapátrica aqui, ó, é quando os membros da espécie filha não estão, ó, separados da mãe, ocorre em geral quando uma população única, ficou pequena, apresenta possibilidade de adaptação a dois nichos ecológicos. Então você tem aqui, ó, a especiação, deixa eu voltar aqui, a simpátrica, tá? Opa, cadê a imagem? Estou falando da parapátrica aqui, da simpátrica, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu editei errado aqui, tá? Só, mas depois eu volto para parapátrica. Ela vai colocar a imagem com simpátrica, eu coloquei parapátrica aqui, tá? Ó, vamos ver aqui, ó. A simpátrica, olha aqui, ó. Tá? Ignorem esse texto aqui, que não era para ter, era para aparecer primeiro a imagem, depois vir isso aqui sobre parapátrica. Era para estar simpátrica, tá? E não esse texto aqui. Então desconsidere, tá? Eu editei errado, espero o sono. Ó, então aqui, ó, olhem aqui na especiação simpátrica. Você tem aqui, ó, o mesmo local, né? Estão no mesmo habitat. Só que o que vai acontecer aqui, ó? As populações convivem, mas não cruzam. Elas estão convivendo, não vão cruzar entre si. E a seleção de parceiros para a reprodução continua mantendo, ó, isolamento. Então, verde só vai querer cruzar com verde. Roxo, lilás ou azul, depende do que você está enxergando, só vai cruzar com roxo, né? A cor dele aqui com esse azul, tá? Então, o azul só cruza com azul, o verde só cruza com o verde. Então, eles estão no mesmo local, no mesmo habitat, podem ter o mesmo nicho ecológico, só que vai ter o que? A seleção sexual. Eles vão escolher os parceiros semelhantes a eles para que sejam
né, ou para que seja originado novos descendentes, tá? Nesse processo de reprodução. Isso aqui acontece, tá? Quando eles estão no mesmo local. Não tem uma barreira, não vai separá-los, tá? Um exemplo aqui, ó, voltando aqui nesse é o surgimento de híbrido, né? Com característica a mais, tá? De DNA, porque duplicou, triplicou. Geralmente, quando acontece em outros seres vivos, eles conseguem sobreviver. Quando há a poliploidia e a tetraploidia, que é o número a mais de cromossomo do que essa espécie pode ter, né? Em vez de ter 46, por exemplo, nós tenhamos mais. Se acontecer no ser humano, é aborto espontâneo, tá? Tem que ter aquela quantidade correta lá de 46 cromossomos. Se tiver o triplo, né, ou mais, ele vai morrer. Tá? A figura, né, mostra aqui, ó, indivíduos poliploides podem ter mais sucesso do que os seus ancestrais. As espécies do gênero Trogopon são membros, né, da família do girassol. O mapa mostra a distribuição de 3 espécies parentais diploides e 2 espécies tetraploides híbridas, né, do Tragopongon no local, né, de Washington. Então, essa espécie híbrida, ela conseguiu se diferenciar e sobreviver mais. Ó. A distribuição dos híbridos é a mesma daquela da espécie parentais diploide. Então, esses híbridos era que a peixe ter morrido, mas eles conseguiram se adaptar a esse ambiente. Essa característica mutagênica favoreceu a sua adaptação. Estão no mesmo local, ó, daquele que deu origem, mas são híbridos. Tá? E eles vão continuar lá reproduzindo. Só que esses híbridos aí só vão poder gerar clones. Tá? Vão ter que fazer clones, tá, no ambiente. Fazer reprodução cruzada com outra espécie talvez não dê certo. Porque ó, se vir um híbrido com a espécie ancestral, diploide, não vai dar certo. O número é diferente, porque um é tetraploide, o outro é diploide. Não vai bater, ó. Não vai encaixar. Agora sim, ó, especiação parapátrica, tá? A gente viu a simpátrica aqui, ó, vive no mesmo local, mas vai ter a seleção, tá, sexual para que ocorra a reprodução. Ó, já na especiação parapátrica, o que ocorre aqui? Ó? Corresponde à subdivisão de um conjunto gênico, quando os membros da espécie filha não estão separados geograficamente da espécie mãe, mas o que vai ocorrer aqui? Ó? Eles vão apresentar possibilidade, né, de adaptações a 2 nichos ecológicos diferentes. Então, aqui ó, é nichos ecológicos diferentes. Aquilo que eles vão estar desempenhando no ambiente vai ser diferente do outro parceiro dele lá, daquele que deu ancestral, né, da sua espécie mãe. A espécie mãe pode estar adaptada a um local, a um nicho determinado nicho ecológico, e a espécie filha está fazendo outra coisa. Olha aqui, ó, na especiação parapátrica, ó, uma população com distribuição contínua, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Cada indivíduo desse aqui vai ter um nicho ecológico diferente, mesmo habitat, porém em nichos ecológicos diferentes. Olha aqui, ó, que na verdade, né, é uma especiação alopátrica na qual o limite que separa a população não é uma barreira, mas uma diferente condição. Qualquer fator que reduza o fluxo gênico ou aumente o gradiente de pressões seletivas entre pequenas distâncias pode gerar condições favoráveis à formação, ó, da especiação. Um exemplo aqui, ó, tem 2 moscas, elas eram da mesma população, tá? Da mesma espécie, só que o que aconteceu? Elas começaram a se adaptar a um nicho ecológico diferente. O nicho ecológico dela tornou-se diferente. Por quê? Ó? Uma está se alimentando de maçã, aquela vermelhinha, e o outro está se alimentando aqui de maçã verde. O que vai acontecer aqui? Aquele que come maçã verde não vai querer, ó, cruzar com aquele que come maçã vermelha e vice-versa, tá? O de vermelho não vai querer cruzar com aquele que come maçã verde. Então, ó, tornaram-se nichos ecológicos diferentes e esse nicho ecológico diferente fez com que interrompesse o fluxo gênico, isolando as espécies reprodutivas. Então, uma só cruza com uma e a outra com a outra, fazendo com que elas, ó, com o tempo, vão se separando, não geograficamente, mas reprodutivamente. Estão no mesmo local, mas a sua reprodução é totalmente diferente, porque eles não selecionam indivíduos que se alimentam diferente. Olha aqui, ó, um exemplo. Você tem mosca, vou apagar aqui, preciso de um oftalmologista, a minha vista está irritando muito com o brilho do computador. Não estou com sono, é o brilho cansando. Ficar muito tempo, né, na frente do computador. E no videogame também. Ó, então você tem mosca aqui, ó, se alimenta à base de maltose e outros à base, né, de amido. Muitas gerações se passaram. O que aconteceu aqui? Ó? Aquelas que se alimentam de maltose
só vão se alimentar de que se alimentam de maltose. A que se alimentam de amido vão preferir aqueles que se alimentam, né, de amido. Olha, então é assim que ocorre uma parapátrica, né? Professor, pode vir. Provavelmente no Enem desse ano não venha, tá? Acho que não vem. Já veio, tá? 2020. Provavelmente eles podem pegar um outro tema. Se for para vir aqui nessa espécie de processo evolutivo, pode vir lá o efeito fundador ou gargalo de garrafa. E radiação adaptativa, pode vir isso. Mas eu creio que não vem especiação. Cobrar 2 anos seguidos é muito, muito difícil, tá? 2 anos assim, questão muito semelhante. De novo, especiação, não. Já cobrei na prova do ano passado, não vou cobrar nesse ano. Pode vir lá gargalo de garrafa, efeito fundador, tá? Fazendo com que possa cair uma questão assim. Mas a parte lá da especiação alopátrica, simpátrica, eu acho que não. Pode vir em anos futuros, mas agora não. E vamos ver aqui ó, a diferença da alopátrica, né? A parapátrica e a simpátrica. Ó. Na alopátrica, né? Você está vendo aqui na simpátrica a população original, totalmente junto. Na alopátrica, o que vai ter aqui, ó, o isolamento, né? Por uma barreira geográfica. E na parapátrica, professor, o que aconteceu aqui? Entrada em um novo habitat, né? Mudou o habitat dessas espécies. E na simpátrica houve uma alteração nos genes, né? Duplicou, ficou paraploide, né? Tetraploide, tá? Então houve uma mudança nas características do gene, né? Passou por um processo de mutação genética. Já na evolução do isolamento reprodutivo, como é que ocorre nessas espécies? Ó, as espécies vão ficar isoladas, cada uma vai se reproduzir com cada uma que está naquele mesmo ambiente, tá? Em isolamento, né? E o que acontece aqui, ó, na parapátrica? Em habitats adjacentes, tá? Aqueles habitats semelhantes, né? Então a espécie aqui, ó, na parapátrica, elas estão aqui dentro, mas tem uma que está se alimentando neste nicho ecológico e a outra neste outro nicho, né? Ficou igual um espermatozoide. Né? Então eles vão se alimentar de formas diferentes, tá? Se alimentar e reproduzir também de forma diferente. Já a simpátrica ocorre ainda dentro da população, porque mudou a característica genética. Aí vai escolher lá o processo de seleção reprodutiva. E novas espécies, né, distintas depois do equilíbrio das novas áreas. Ó. Então vai fazer com que elas sejam totalmente diferentes. Beleza? Então foi isso, todo o processo de especiação, tá? A nossa próxima aula vai ser sobre o módulo 3, vai ser bem rápido, não tem muita coisa para falar. Vou só falar lá do processo evolutivo das espécies, tá? Da processo de diversificação, do que existiram. Aí nós começamos ecologia, beleza? Qualquer dúvida vocês podem estar mandando mensagem no WhatsApp, tá? Não esqueçam lá do seminário, tá fácil, valendo pontuação. Mais para frente eu já tenho uma apostila pronta que eu mando para vocês mais para frente sobre especiação, beleza? Qualquer dúvida vocês podem estar mandando mensagem lá no WhatsApp. Abraço, até a nossa próxima aula.